Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Louvo a Deus pela oportunidade a qual o Senhor, autor e consumador da minha fé, nos prestigia hoje, neste dia maravilhoso. Nosso digníssimo, amado pastor Zacarias, ao qual teve a digníssima oportunidade de nos dar, nesta data presente, a vida desses santos obreiros aí nesta casa maravilhosa, pessoas espirituais. Meu irmão, hoje Deus irá falar com você. A presença da minha digníssima noiva, cantora Gisele, levanta a mão para os irmãos te conhecer, como você é linda na face da terra. Amém? Nosso evangelista Jader nos prestigia hoje com a sua presença. Provérbios 17:17. Ama seu amigo, porque no dia da angústia nascerá um irmão. Nossa cantora Daniela Lopes, Sara Cartacho, e aos digníssimos obreiros que são na minha retaguarda, as minhas homenagens, sinceros votos de agradecimento. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 18. Amado, o Senhor me deu um tema, colocou no meu coração, e eu não entendi o tema. Quando eu fiquei sabendo que a pessoa que ia gravar essa mensagem não poderia estar presente, o diabo se levantou. Mas a gente vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. O livro de Salmos, capítulo 33, versículo 18, diz assim: a renomada e inerrante palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor, todos acharam? Amém. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Ainda com a sua Bíblia aberta, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 6, e versículo 9. O cânon sagrado, as santas escrituras de Deus, a inerrante e progressiva palavra da libertação, a palavra que nos traz a salvação, a palavra que nos traz conforto para as nossas almas. Livro de Eclesiastes, capítulo 6 e versículo 9. A mensagem do Senhor está focalizada em um tema no qual os irmãos já irão saber qual é o tema da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é a vista dos olhos do que navegar na cobiça. Também nisso é vaidade e aflição de espírito. Os irmãos podem fechar a sua Bíblia e dar um glorioso glória a Deus e aleluia. Esta noite o inferno vai cair. Hoje as nossas armas serão vocacionadas, direcionadas a Satanás, que é malfeitor, inimigos das nossas almas. Mas hoje Deus te levantou na terra, meu irmão. Deus te vocacionou para uma obra linda e extraordinária. Se prepare, porque hoje Satanás será esmiuçado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra no livro de Salmos, um livro a qual muitos autores se pôs a escrever estas palavras. Nós vemos alguns autores como Asaf, diretamente Asaf escreveu 12 vezes o livro de Salmo. Nós temos os filhos de Coré, temos também Salomão, Jedutum e Eta. Moisés também escreveu. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que quando Davi ele coloca essas palavras, nós vemos uma preocupação. E quando nós vemos no livro de Salmos, nós vemos que os olhos do Senhor estão vocacionados, estão direcionados para a igreja sagrada. E quando eu uso este termo sagrado, que os olhos do Senhor, eu começo a colocar aqui um termo da teologia. Nós usamos palavras como esta, significando que Deus tem algumas formas humanas, na qual nós temos o nome de antropomorfismo, e essa palavra deriva-se de algumas formações humanas, e dentro dessa formação humana nós temos algumas qualificações a Deus, um tributo humano a Deus, na qual vemos aqui que Deus está com seus olhos atentos à Santa Igreja. E eu quero
desta mensagem: a igreja é os olhos do Senhor. Nós vemos então uma preocupação divina da parte de Deus, olhando para os seus amados filhos. A Bíblia diz que existia um homem que foi escolhido por Deus, um homem chamado Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 16 que Jesus ele dá uma ordenança, ele outorga a vida natural da igreja, e ele diz assim para o apóstolo Pedro, que dentre todas as coisas, entre tudo que poderia acontecer na vida, o diabo não poderia tocar na igreja, porque as portas do inferno estavam fechadas. E Deus ele tinha vocacionado um povo na qual ele estava atento. A Bíblia diz que muitos homens inerrantemente olharam para a feição humana e esqueceu os atributos de Deus. Pessoas na qual foram chamadas, vocacionadas por Deus. Israel foi um povo que foi libertado, que foi oprimido por muitos e muitos anos, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor foram localizados por este povo, um povo que estava sofrendo. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16: eu tenho olhado para o meu povo. Deus ele tem olhado para o seu povo. Deus tem olhado para mim e para a sua vida. Não importa esta noite se aqui se você está hoje totalmente derrotado, o seu ministério está falido, mas Deus olha para você e diz: hoje eu mudo o percurso da sua história. Salmos capítulo 33, versículo 13 diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Deus está atento para o olhar, Deus está atento para mim e para a sua vida. Há uma multidão aqui, talvez mais de 150 pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava andando no seu caminhar, a Bíblia diz que ouviu uma multidão atrás de Jesus, cerca de milhares de homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas a Bíblia diz que quando Jesus agora chega nos seus discípulos e diz assim: olha, nós temos que alimentar essa multidão. Mas os discípulos voltaram para Jesus e disseram: Senhor, não é melhor nós fazermos essa multidão? Os discípulos não queriam responsabilidade, os discípulos não queriam autonomia para otorgar aquelas pessoas, mas Jesus olha com um olhar diferente, e é esta noite que Jesus está olhando para mim e para a sua vida, um olhar diferente. A Bíblia diz que agora ele prega 2 pães e alguns peixinhos e transforma aquela multidão em multidões saciadas. Havia um sociólogo, um homem muito estudado, Max Weber, Karl Marx, Durkheim. Esses homens estudaram a sociologia dentro de um contexto sociológico, e a história diz que essas pessoas estavam preocupadas com as multidões. Esses homens eles começaram a estudar por que nós, homens, mulheres, temos que receber um salário, e eles deduziram que o capitalismo estava à altura, ou seja, nós temos que, através do nosso suor, colocar mantimento em nossas casas. Através do nosso suor, nós temos que colocar em pauta o nosso trabalho e mostrar para a sociedade que nós somos homens, mulheres capazes de ganhar um salário digno. Mas Jesus não, amada igreja. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele estava preocupado com a multidão. A Bíblia diz que quando ele faz o milagre, ele não estava preocupado em receber mérito, mas ele olha para mim e para a sua vida hoje e muda o percurso da história. Ele nos alimenta hoje com o maná do céu. E a Bíblia diz que Jesus foi glorificado entre os céus e os anjos. Isaías capítulo 5, versículo 12 diz: e não olham para o Senhor, mas olham para a obra. Isaías 17, versículo 7: naquele dia atentará o homem ao seu Criador, e os seus olhos olharão para o